Reverenciar os mortos é uma coisa que faz parte da história da humanidade, principalmente entre os povos que acreditavam na vida após a morte. No Antigo Egito, os mortos eram enterrados com objetos pessoais, comida e dinheiro, um hábito que também era cultivado por outros povos. Os gregos colocavam uma moeda sobre os olhos dos mortos para pagar o barqueiro que levaria o espírito à vida eterna. O hábito de enterrar os mortos vem desde a pré-história e nasceu da necessidade do homem de ter que enterrar os corpos para evitar a aproximação dos predadores e também por causa do mau cheiro, um hábito comum a todas as civilizações. Até o século XVII não existiam cemitérios, eles se resumiam a campos santos dentro dos mosteiros e também dentro dos conventos. As pessoas que tinham uma condição financeira melhor eram sepultadas dentro das igrejas, mas também foi a partir do século XVII que o homem começou a ter mais cuidado com a higiene e com a saúde. E foi a partir daí que se decidiu. Em volta de toda a cidade, um determinado local foi reservado para que os corpos fossem enterrados. No começo se chamava de Campo Santo. O nome cemitério veio muito tempo depois e vem do grego kaimiterium, que significa dormitório. Os cemitérios são lugares considerados sombrios e, de certa forma, despertam pavor nas pessoas. Embora se diga que os mortos estão em sono eterno, quem trabalha nesse ambiente tem muita história para contar de fatos bizarros que já presenciaram. A gente fica cismada quando a gente está limpando um túmulo, às vezes tem a pessoa observando a gente olha, não vê. Agora uma freguesa minha viu a pessoa que estava morta em pé olhando para a pedra. Aí quando ela tirou a vista, a pessoa se sumiu, aí ela saiu correndo, arrepiada. Um irmão desse daí era falecido, eu estava ali atrás e eu vi ele chamar, mãe, mãe, mãe. Aí eu corri com medo, porque eu pensava que era outra pessoa. Olha, tem um outro rapaz aqui, ele está aqui, o Antônio. Antônio fez um velório diferente. Antônio, você sepultou o cidadão enterrado em que tipo de caixão? Rapaz, branco. Era de time de futebol, é? Era. Qual era o time? Vasco. Você tem ideia da origem dos caixões de defunto? Antigamente, as urnas funerárias eram feitas de pedra e se chamavam sarcófagos, que no grego significa pedra de comer carne. Mas foram encontradas urnas funerárias de madeira no Egito Antigo. Mas os caixões, como nós conhecemos hoje, tiveram origem a partir do momento em que o homem começou a trabalhar a madeira. Mas também existem aquelas pessoas que são excêntricas, principalmente torcedores fanáticos. E como dizem que existem caixões para todos os tamanhos e todos os gostos, para os torcedores não é diferente. Os caixões são, em sua maioria, na cor da madeira, mas existem os caixões temáticos, uma opção para defuntos excêntricos. Para os religiosos, com a imagem de Cristo ou da Bíblia. Os que chamam a atenção são os caixões para torcedores fanáticos, com as cores e o brasão do time do coração. Eu já vendi um do Flamengo e também tive procura pelo do Vasco. São os dois líderes de venda, então? Com certeza. Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo. Que outros caixões as pessoas procuram de time de futebol? Procuraram do Corinthians, do Internacional, mas aí é uma coisa que deixa vazio, né? A preferência mesmo é Vasco e Flamengo? Vasco e Flamengo.